buenas noches, Mura Mouché, acá en el idioma de África. Muito boa noite, Muramuxé, aqui no idioma da África. Que Deus abençoe a todos grandemente nesta ocasião. O Moixê, ou seja, Deus abençoe a todo o povo africano e todos os demais irmãos e irmãs presentes e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Uma saudação muito especial ao meu amigo, meu irmão missionário Miguel Bermudes Marim, que está aqui em Kigali, Ruanda, África, com a sua esposa Ruth e os demais acompanhantes. Realmente é uma grande bênção e privilégio poder estar com ele aqui em Kigali, África, e assim desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós aqui na África. E para todos os lugares onde estarão vendo e ouvindo essas atividades. Também está me acompanhando a minha esposa Sara Melendes e Julián Dias e Jorge Álvares, meus genros, os quais têm sido de grande bênção nesta viagem. E o que falta desta viagem, que Deus os abençoe grandemente também. E todos que estão aqui, os técnicos e as demais pessoas, e também especialmente nosso irmão Bruno Cooper e sua esposa Lorena Kenes, que tem estado preparando essas atividades aqui junto aos ministros aqui na África. Que Deus os abençoe também e recompense a todos por tudo que tem estado fazendo e preparando, tanto as boas-vindas, que com muito amor os ministros e alguns irmãos tiveram, com alguns que chegaram nesses dias e alguns que estão a caminho também, estiveram nos comentando que já faz 5 dias, ou seja, que já levam 5 dias viajando. Outros 3 dias, outros 1 dia, por causa da distância, e desejam estar aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos e muito agradecido por essa recepção tão amorosa, tão calorosa que recebemos quando chegamos. Realmente é uma grande bênção e um grande privilégio que o Senhor nos concede estar aqui na África e assim cumprir todas as profecias que foram faladas pelo reverendo William Branham, as quais vão cumprindo à medida que Deus vai realizando o seu programa. Deus as cumpre sempre de uma forma simples. E muitas vezes são tão simples, é tão simples a forma que Deus as cumpre, que se não vigiarmos, passa e não percebemos. E passa e não a veríamos, mas vejam que os escolhidos, ao terem essa visão profética bem afinada, eles sim estariam bem e na expectativa de tudo que está sendo realizado e continuará sendo realizado. E o que Deus estaria cumprindo com essa visita aqui, daqui por diante, todas as coisas que estarão cumprindo, estarão sendo cumpridas não só nessa visita, mas também mais adiante. Aqui vamos à porção da Escritura que o nosso irmão William nos leu ali, da mensagem que estaremos colocando hoje, pregada pelo Dr. William Soto Santiago, intitulado A Mensagem para Todas as Nações, foi pregado 27 de junho de 2008 em São Paulo, Brasil.
E vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6 em diante, onde nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo. Em uma das Bíblias, ele desenhou uma estrela de Davi do lado direito e escreveu Zacarias 4, e no meio do versículo 6 e 7 escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, e 11 do 3 ao 14. Na outra Bíblia também escreveu do lado direito essas escrituras aí também, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Aí em cima escreveu Malaquias 4, do 1 ao 4, Malaquias 14, do 14 ao 20, e o 6, do 12 ao 17. Na outra Bíblia em cima ele escreveu também Apocalipse 11, do 15 ao 18, 6, do 12 ao 19, 19, do 1 ao 6, e em cima dessas escrituras escreveu também do Apocalipse, escreveu 18 do Apocalipse, versículo 4 ao 10, e 18 do 24, ou versículo 24, e 17 do 1 ao 7. A mensagem para todas as nações. Podem assentar, por favor. Na mensagem la cual fue una gira que nuestro hermano William llevó a cabo, que foi um percorrido que o nosso irmão William fez, e colocaram gira Centroamérica, e colocaram o percorrido América Central, que foi em 1995 em El Salvador, que ele nos falou aqui, essa porção aqui deste percorrido. Nessa porção aqui diz: agora a igreja gentia está esperando a revelação ou manifestação de Cristo, que é a manifestação do ministério de Cristo novamente na terra. Na mensagem E Não Sabeis, que foi predicado por el reverendo William Branham, que foi pregada pelo reverendo William Branham, e não sabeis, ou em algumas têm esse tema, não conheceis. Na página 11 nos diz assim: diz, não estou construindo nada mais, está aproximando a hora que verão algo acontecer. Quando algo vai acontecer, e todo esse fundamento aqui somente estou pondo um fundamento para uma mensagem curta e rápida que estremecerá todas as nações. Aí ele escreveu todas as nações. Do lado esquerdo para cima, uma mensagem, 2 pontos, que é o Evangelho do Reino. E na frente desta mensagem, ali ele escreveu: estou pondo o fundamento para uma mensagem curta e rápida que fará tremer todas as nações. E em cima de mensagem curta ele escreveu mensagem do Evangelho do Reino. Agora nosso irmão ele continua dizendo aqui: e um grupo de crentes E um grupo de crentes tem estado esperando a manifestação de Elias, porque o espírito ministerial de Elias, na sua quarta manifestação, diz:
eu percorrerei este caminho uma vez mais. E o estão esperando literalmente. E sempre que ele tem percorrido uma vez mais, tem sido em outro homem. E para isso requer uma nova era e no último dia uma nova dispensação. Agora vejam, ele disse isso ali. No livro de Citas tem um extrato na página 166, parágrafo 1485, diz assim: agora eu estava ficando bem velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento, verei outro tempo, e somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho uma vez mais. Aí ele escreveu, em cima de cavalgaremos, escreveu, quinto Elias e segundo Moisés. Isso é correto, assim que estejamos prontos. Vocês viram? É uma promessa. Agora, se é uma promessa está na Bíblia, que é o Apocalipse 19. Do lado direito ele escreveu, o oeste, virá um cavaleiro em um cavalo branco. Ou seja, no oeste, e em 3 frases ele colocou, oeste, embaixo colocou, virá um cavaleiro, e embaixo colocou, em um cavalo branco. E em cima do parágrafo, aí escreveu, cavalgaremos esse caminho outra vez, esta senda. E na 1496 ali também nos fala, em um lugar ali nos fala também, na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, na parágrafo página 168, parágrafo 1496. Porque eu, um homem velho, sofri a minha vida toda. Por que ele me curou agora? Creio que cavalgarei essa senda, esse caminho outra vez. Aí em cima ele escreveu, quinto Elias. Tenho que trazer uma mensagem. Ele escreveu, ano do jubileu. E digo ao meu pai nessa noite, como Júnior viu em um sonho a outra noite, das asas desta pomba movendo nessas janelas aqui. Senhor, o teu servente está aparecendo para o serviço, o teu servo está aparecendo para o serviço. Embaixo escreveu, virá uma mensagem. Em cima escreveu, nova. É igual ano do jubileu, o evangelho do reino. Em cima escreveu, quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esse caminho outra vez. Eu tenho que trazer a mensagem do ano do jubileu. Eu tenho que trazer. Aí tem um Y e um O. Mensagem do ano do jubileu. Agora vejam. Aqui também na 1441. Aqui na 1441. Vamos ver ali, da página 162. Da página 162, vamos ver ali. Voltará ao oeste e cavalgará de volta. Em cima escreveu, quinto Elias, outra vez, um dia desses. Somente recordem. Certamente o fará. É correto. E isso é correto. Em cima escreveu, cavalgará outra vez no oeste. Agora vejam que as pessoas, no tempo do irmão Branham, quando ele se foi, pensavam que ele ia regressar para cumprir tudo que ele profetizou, tudo que ele falou, que não fez, ou seja, que ele não fez nesse corpo. Ou seja, o Espírito Santo operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação,
e não cumpriu neste instrumento no reverendo William Branham. As pessoas e muitos seguidores da mensagem do irmão Branham estão esperando que ele regresse para cumprir essa promessa, essa profecia. Agora vejam que aqui nosso irmão William nos aclara, nos esclarece e nos mostra que sempre que Deus opera um ministério que já operou no passado, não é que ele levanta esse primeiro, por exemplo, Elias o Tesbita, o primeiro Elias, não é que o levanta novamente, ou a Eliseu, para cumprir a promessa do precursor da primeira vinda do Senhor, que foi João Batista, com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Não levantou Eliseu para realizar essa promessa, essa obra que o Espírito Santo ia realizar e ia estar operando o ministério de Elias na sua terceira manifestação. Ele levantou outro homem e operou esse ministério nesse novo homem, nessa nova vestimenta. Agora, vejam que ainda tem pessoas que estão esperando o irmão Branham. E depois vocês vejam, o próprio irmão Branham pensava que nele é que ia cumprir essa promessa de converter o povo hebreu a Cristo. E estando ali no Cairo, o anjo disse a ele que não. Agora, por que deixou ele ir até lá? Deus estava mostrando ao povo como seria essa obra que o ministério de Elias estaria realizando, o qual viria acompanhado com o de Moisés. Portanto, não podia ser no irmão Branham, porque no irmão Branham o Espírito Santo não estava operando o ministério de Moisés. E também estava na dispensação da graça. Isso era para realizar na dispensação do reino. Agora, vejam aqui o nosso irmão William, nesse ano 1995, vejam que ele continuou falando mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Vamos continuar aqui. Recordem que aos profetas, Deus vai lhes dando mais luz. À medida que esse ministério vai crescendo, não dá tudo de uma vez. Por isso, em 98, 99, por aí, em uma reunião de ministros, ele falou bem claro e disse que o que foi falado na década de 70 tinha que ser revisado pelo missionário Miguel Bermúdez Marim, e não pôr as mensagens que foram faladas lá, porque Deus já deu mais luz de tudo que foi trazido naquele tempo. O que o fizer é um irresponsável e não é obediente ao que ele disse. E vocês vejam que quando vai adentrando, nesse tempo, quando vai adentrando mais a dispensação do reino, então já vai vendo mais e mais luz do que foi trazido naquele tempo. E agora você pega uma mensagem que o nosso irmão William pregou, à luz do que Deus nos deu hoje, podemos ver o quadro claro de tudo que foi trazido e todo esse fundamento que foi trazido por meio do reverendo William Branham e por meio do Dr. William Souto Santiago, que foi o mensageiro que trouxe as boas novas notícias, como os demais mensageiros que trouxeram boas novas e boas notícias em seu tempo. Mas, em particular, esse mensageiro foi esse anjo que esteve ali no meio de João Batista e de Jesus. Porque de João Batista ao cumprimento do precursado não teria outro mensageiro no meio que não fosse o arcanjo Gabriel. E nesse tempo, entre o quarto Elias e o quinto Elias, não tem um meio Elias. No quarto Elias, onde o Espírito Santo operou o ministério de Elias em sua quarta manifestação e o ministério das 12 oliveiras, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, não tem um quarto Elias e meio e também não tem outro mensageiro.
somente um mensageiro, o arcanjo Gabriel, o qual se manifestou no meio da igreja, nos trazendo essas boas novas, que o nosso irmão Branham nos falou no parágrafo 282 do livro de Citas, que corresponde à página 33. De pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim o diz. E em cima escreveu, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Escreveu também do lado esquerdo, Gabriel. Agora vejam, ele trouxe a sua mensagem e falou naquela reunião lá na Argentina e disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. De onde esse arcanjo veio? Da presença de Deus. E recordem que Gabriel e Miguel estão na presença de Deus e são tipo e figura de Moisés e Elias na terra, o instrumento onde Deus está cumprindo essa promessa. Enviado, ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias. E quanto mais rápido mais rápido eu posso ir. Vê? Veio trazer e realizar esse trabalho e ir. Não veio trazer a fé do rapto para levar a sua noiva, senão que veio com um propósito e se foi. Voltará na ressurreição e nós o veremos novamente, mas quando ele voltar, os escolhidos de Deus todos já estarão colocados na era da pedra angular e dispensação do reino, e todos já terão a fé do rapto. E assim poderão ver os que vão ressuscitar. Os que não recebam a fé do rapto não obterão a fé do rapto, ou seja, não obterão a transformação, não poderão ver os que vão ressuscitar. Tão simples assim. Nosso irmão, ele continua dizendo, e sempre que percorre uma vez mais, foi em outro homem, e para isso requer uma nova era, e no último dia uma nova dispensação, porque quando percorre uma vez mais e pela última vez, percorre com Moisés. Na página 57, no livro de Citas, parágrafo 494, diz assim, o espírito de Elias em cima escreveu, quinto Elias, o espírito de Elias fora dessa igreja gentia somente continuará direto para dentro dessa igreja judia ou judaica. E coloca uma seta para a sétima era e para a pedra angular, porque do lado direito desenhou a pedra angular e as eras. Ou seja, que sai da igreja, da dispensação da graça, onde a igreja tem estado por 2000 anos, daí sai, mas vem e chama Moisés com ele. É a primeira ocasião que o espírito ministerial de Elias ministra no lugar santíssimo, porque vem acompanhado do ministério de Moisés, que é o ministério de um mensageiro dispensacional. Irá direto para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? E ele circula ele, porque é um instrumento no qual o Espírito Santo estaria operando esses ministérios, e o ministério de Jesus pela segunda vez. E ele pregará a mesma mensagem do Pentecoste aos judeus, e aí ele escreveu, ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês viram? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente outra vez a eles. Em cima escreveu Moisés e Elias, e à esquerda para cima escreveu a era judaica, a era gentia. Era judaica e era gentia. E em era gentia escreveu dispensação do reino e era de pedra angular. E desenhou uma pedrinha angular. E o nosso irmão, ele continua dizendo, portanto, percorre em uma nova dispensação e em uma nova era, pois as eras da igreja gentia já terminaram, portanto,
tem que ser em uma nova era, a era da pedra angular. Vejam aqui, o irmão William está profetizando, porque, vejam, no livro Os Selos, na página 88, nos diz assim, o irmão Branham que aqui está trazendo uma revelação do que seria quando ele saísse do trono de intercessão na página 88. Diz, agora observe, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado para ser um leão, o rei, para trazer o mundo inteiro diante do tribunal de justiça, o mundo que o rejeitou. E então nosso parente como redentor é rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em suas mãos. Sem o título de propriedade, não pode ter transformação e nem ter rapto. Não pode ter reclamação. Estou tão contente que eu o conheço. E então ele reclama a sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então ele joga o seu oponente, Satanás, ele joga no chão. Ele joga Satanás exatamente em um lago de fogo, junto com todos que foram inspirados por Satanás para rejeitar a sua palavra de redenção. Agora ele é rei. Vejam todos aqueles, vejam de onde são inspirados todos aqueles que não recebem o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, são inspirados por Satanás. Hoje ainda tem misericórdia. Você não vai rejeitar a sua oferta, vem? Ele fala tudo e nas páginas anteriores. Ele falava como se ele já estivesse fora do trono de intercessão, mas ele estava trazendo uma revelação do que seria quando isso acontecesse. Disse, hoje ainda tem misericórdia, você não vai rejeitar essa oferta. Ele sabe exatamente quem você é. Agora, nosso irmão William sabe, continua dizendo aqui. E porquanto a dispensação da graça chegou a seu final, então tem que ser em uma nova dispensação, a dispensação do reino, a qual terá os ministérios de Jesus Cristo, de Moisés e de Elias. Agora vejam como aqui o nosso irmão William nos fala, em 95, e nos fala que a dispensação da graça chegou a seu final. Mas vocês vejam que depois, no 2000, e mais adiante, já chegando ao 2015, 2018, ali nos fala ainda e nos diz, a porta da dispensação da graça está para ser fechada, está por ser fechada. Nos anos anteriores, ali por 2002, daí por diante, ele nos fala que a dispensação da graça ainda estava aberta e que a segunda vinda do Senhor ainda não tinha cumprido, não tinha se realizado. Porque vocês vejam que para o cumprimento dessa promessa, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, isso é para a dispensação do reino. Consequentemente, Deus não estava cumprindo essa promessa na dispensação da graça. Ele estava conversando com a igreja noiva, com a Maria espiritual, como conversou lá com Maria no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Na mensagem que veremos hoje e ouvir, vejam na página 6, aí ele nos fala e diz assim, isso foi o que o Espírito Santo disse à Virgem Maria. Assim como Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciará a segunda vinda de Cristo, disse o reverendo William Branham. E como vai fazer? Vamos deixar isso aí quietinho. E recordem que lá a Virgem Maria, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vai ter uma conversa com a igreja, uma conversa angelical. E vamos deixar aí, porque a igreja, a Virgem, foi dito, vejam, essa conversa com a igreja, esse anjo já teve uma conversa angelical, porque ele disse, eu fui enviado da presença de Deus,
E essa conversa a Igreja Noiva teve com o Dr. William Soto Santiago. Tão simples assim. Agora, se conseguirem localizar quem é o mensageiro, tudo irá enquadrar. Mas quando tentam colocar o cumprimento e os ministérios correspondentes à era da pedra angular e dispensação do reino nele, então aí já, então coloca como o irmão Branham disse. Então já vão estar todos confundidos e vão ter a vaca, pôr a vaca comendo em cima da árvore. Mas tudo isso o inimigo faz para atacar o programa divino, porque como escutam, e tem que ser assim, porque a terceira etapa é para todos os grupos. E os próprios escolhidos veem que comentam, falam, ou colocam o que foi falado, também as atividades, comentam das atividades e das mensagens e tudo. Aí o escolhido diz, olha, a terceira etapa aí impactando todos os grupos. Porque todos os grupos, desde a noiva, a igreja, as fatas como igreja, os perdidos e até mesmo os 144 mil, todos têm que escutar a voz do Filho do Homem, a voz da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no meio da humanidade, no cumprimento da terceira etapa. E depois na mensagem Almas Aprisionadas, ali ele disse que no final, vamos procurar aqui, nesta mensagem, onde ele disse que no final terão que reconhecê-lo. Na página 39 desta mensagem, no último parágrafo, já passando para 40, diz, observa, quando a terceira etapa veio, a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações, e o profetizar do que fizeram, o que era e o que estava por vir. Assim fez. Não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos pintados. Pregou para as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia. Agora recordem que a quinta dimensão, nesse tempo final, estaria aberta e está sendo aberta nesse tempo final. Portanto, esses ministérios não terão que ir lá. A quinta dimensão já está tão e tão avançada, mas a sexta dimensão também, para os escolhidos, sendo aberta. Essa dimensão sendo aberta, que vocês podem ver como o mundo está. E a terceira etapa, ao a terceira etapa ser para os perdidos, os perdidos também escutam, as fatas escutam, e a noiva escuta, e os 144 mil também. As duas tribos do sul, a de Judá e de Benjamim, também escutam. Agora vejam, despregou as almas no inferno, as quais não aceitaram misericórdia. E a misericórdia ali no tempo de Noé. Diz que ele pregou para as almas aprisionadas que foram desobedientes no tempo de Noé. Agora veja o que o irmão Branham diz aqui. Mas bem estavam eternamente separados da presença de Deus, mas, no entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que era. E do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi e em cima escreveu. Na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. Assim foi na primeira vinda do Senhor e assim é nesse tempo final. Por isso que todos escutam. E os que não querem escutar direto, manda outro escutar e aí conta tudinho para poder atacar, blasfemar, para criticar e para fazer o trabalho que corresponde a eles. E vocês vejam as fátuas, algumas são riscadas do livro da vida, se porem nessa posição também. E se não cruzaram a linha, então são fortalecidas, são preparadas para passar pela grande tribulação e dar suas vidas ali, e depois do milênio vão sair bem nesse julgamento final e entrarão à eternidade. Assim não será com os que serão tirados os andaimes,
as caixarias, os falsos painéis que são jogados fora, são as pessoas que são riscadas do livro da vida. Como também aquelas que não estão escritas ali no livro da vida, que também são desse grupo, que todos se unem e fazem esse trabalho de combater, atacar o programa divino, o que Deus prometeu por meio dos profetas. E o mais próximo, o apóstolo Paulo, e o mais próximo, o reverendo William Branham, e mais próximo, o Dr. William Soto Santiago. Tudo o que eles falaram é o que Deus está cumprindo hoje no meio da igreja. O que é de Deus ouve a voz de Deus, e o que não é de Deus não vai escutar a voz de Deus. Ou seja, não irá escutar para receber essas bênçãos que o Filho do Homem está trazendo à sua igreja. E recordem que a vinda do Filho do Homem com seus anjos traz bênção, mas também traz maldições. Bênção para os que o recebem e maldição para os que o rejeitam. Tão simples assim. Agora aqui continua dizendo: esses são os ministérios que serão adotados. Porque estarão adotados para a dispensação do reino para o último dia. Porque para realizar esse trabalho, esses ministérios têm que estar adotados. O que já lemos em outras mensagens do Dr. William Soto Santiago, onde ele nos fala que a adoção é uma coisa e a transformação é outra. Mesmo que em várias mensagens, ele coloca como uma coisa só. Aqui mais adiante também veremos que ele fala nossa adoção, nossa transformação. Ou a adoção é o corpo eterno e glorificado. Ou a adoção e transformação é a manifestação desse corpo glorificado e eterno que ele nos dará. Vem por aí. Mas aí ele trata de deixar quieto o que é esse mistério de um filho de Deus adotado, que vimos em Jesus no cumprimento da primeira vinda do Senhor ali, quando ele foi adotado no Monte da Transfiguração, onde estavam Pedro, Tiago e João, e onde esses ministérios estavam realizando essa obra de adoção daquele filho. Depois ele desceu dali, igualzinho, ou seja, o seu rosto e tudo igual, porém já estava adotado, porque para realizar essa obra de redenção, esse ministério tinha que estar adotado. E para realizar a obra de reclamação, esse ministério das duas oliveiras tem que estar adotado. Esses são os ministérios que serão adotados ou que estarão adotados para a dispensação do reino para o último dia. Para assim toda a promessa que Deus fez em sua palavra ser cumprida. Onde disse que Elias será o que levará a mensagem ao povo hebreu e que também será enviado à sua igreja gentia no último dia, aí estará o ministério de Elias. E na página 315 do livro Os Selos, nos diz assim: observa bem o ministério de Moisés. Foi ele que trouxe a lei somente aos judeus, mas Elias foi profeta para todas as nações. Moisés escreveu do lado direito, Moisés a todas as nações, o pé direito, e Elias o pé esquerdo, ou vice-versa. Mas o motivo pelo qual Moisés vem com Elias é porque os judeus vão dizer, espera aí, nós ainda guardamos a lei, então aí estará Moisés junto com Elias. Você viu? Moisés foi enviado unicamente aos judeus, mas o profeta Elias foi para todas as nações. E, ao contrário, Moisés vem como profeta somente aos judeus. E certamente o que trouxe a lei. A lei foi a sua mensagem. Mas qual foi a mensagem de Elias? Pregava contra as mulheres que cortavam o cabelo, as denominações, etc. Ele censurou todas essas coisas, como a pintura no rosto, e disse que seriam carne para os cachorros. Ele pregou muito duro, muito forte a elas. Do lado direito escreveu também, Moisés trouxe o juízo ao Egito, reino gentil.
tipo do reino da besta. Nosso irmão William continua dizendo, e quando fala do ministério de Moisés, que é o ministério que pode mudar o povo hebreu da lei ao reino, aí estará o ministério de Moisés operando e nenhum outro ministério poderá operar, porque foi Moisés que lhes deu a lei. Esse ministério foi o que deu a lei ao povo. E esse é o único ministério que pode operar para mudá-los da lei ao reino. E na página 2A do livro de Citas, agora vejam que nenhum dos mensageiros, onde Deus esteve realizando uma obra, e já se foi, nenhum deles realizou esse trabalho. E recordem que esses ministérios estariam sendo operados em uma nova era, uma nova dispensação, não na dispensação da graça, onde todos eles estiveram ministrando. Agora vejam, recordem que entre uma dispensação e outra tem um entrelace. E se a pessoa não estiver vigiando, poderá pensar que já está em uma dispensação, a próxima, ou poderá pensar que ainda está na anterior. Agora vejam nessa página 2A, no parágrafo 15. Ele diz, esse é o motivo pelo qual estou orando. Esse é o motivo pelo qual estou clamando a Deus. Senhor, me permita ir àqueles judeus e me permita começar lá na África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos, e me permita ir aqui à Índia e tratar de produzir e mostrar a eles o real Senhor Jesus Cristo com seu poder, seus milagres, seu batismo e todas as coisas. E o Espírito Santo. Do lado direito ele escreveu, vamos ver aqui assim para baixo. De baixo para cima escreveu Moisés e Elias e os 144.000. Logo já vamos chegar aí. Continua dizendo. Então, quando chegarmos a Jerusalém, irmão Biller, é disto que vocês estavam perguntando. Quando eu chegar a Jerusalém e estar ali, do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, e dizer, agora, se Jesus é o Filho de Deus que se levantou dos mortos, ele sabe as coisas tal como fez lá no princípio. Ele pode produzir a mesma vida que teve lá, e se ele o fizer, vocês o aceitarão como seu Salvador pessoal? E então mostrar que Deus, com seu grande poder e coisas do seu poder ressurretivo, está conosco. Então, quando eles fizerem isso, eu vou dizer, agora, vocês que receberam a Ele como seu Salvador pessoal, reticência, e eu espero que ali hajam milhares deles. E direi, o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. E então ali terá um avivamento no meio daqueles judeus que levará milhares e dezenas de milhares e 144.000 ao reino de Deus. Serão selados pelo anjo. Aí ele escreveu Moisés. Porque veja, Moisés, o que nós lemos, Moisés foi o que trouxe a lei. Portanto, eles vão receber por isso que o recebem. E ali mesmo, assim que o anjo começar a selar esses 144.000, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. Agora, vejam que a porta da dispensação da graça já está fechada. Agora, começou um trabalho um pouquinho antes, onde sempre tem que ter um começo. Vejam, nesses entrelaces, realizam um trabalho, mas é de uma forma tão simples que Deus cumpre, que quando se escuta e se lê tudo que corresponde a esse programa e a essa profecia, então é visto de certa forma que se a pessoa não ter percepção profética, não poderá ver. Ao a dispensação da graça estar fechada, esse processo já estará em cumprimento.
Agora vejam, diz, e eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Do lado esquerdo para cima escreveu Apocalipse 7, versículo 2, 11 do 3 ao 7 e 14, versículo 1. Esses são os ministérios de Moisés e Elias, e esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Do lado direito ele escreveu assim, desde baixo, Moisés e Elias e os 144 mil. Em cima escreveu, o anjo é igual a Moisés e Elias e os 144 mil judeus. Agora nosso irmão William continua dizendo, e o povo hebreu está esperando Elias, e também está esperando Moisés, e também está esperando ao Messias, e está esperando o filho de Davi. E por esse motivo esses ministérios têm que repetir no último dia, em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora vejam, para que esses ministérios têm que se manifestar? Vejam, agora, o trabalho que está sendo realizado é o que ele prometeu, que o irmão Branham nos disse na página 212, do livro Os Selos, disse assim, e esse é o mesmo motivo pelo qual os avivamentos que devemos ter hoje, agora, tivemos avivamento denominacionais, mas não temos tido uma verdadeira sacudida, um verdadeiro estremecimento. Não, não, Senhor, não pense que temos tido avivamento, porque não os temos. Tem milhões e milhões de membros de igreja, mas não tem nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento, ali não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará, ele mandará, ele prometeu. Agora, o que é que estará, o que esse anjo forte estará trazendo? Proclamando os trovões, vamos ver aqui. Na página 104, embaixo, diz assim, no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e é nessa noite que Deus me ajude para mostrar a vocês, devemos receber o mensageiro que pegará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois virão 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões, nos últimos dias será revelado o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Vê? O que é que contém nos 7 trovões? O que os 7 trovões contêm? A fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos preparar. Porque como estamos agora, apenas temos fé o suficiente para a cura divina. Temos que ter fé o suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E mais adiante, se Deus quiser, veremos onde isso está escrito. Agora vocês vejam que vejam aqui também nessa mensagem titulada O Poder de Deus, para transformar, o poder de Deus para transformar, na página 6, ali nos diz, esse aqui é do parágrafo 33 dessa mensagem. É um texto antigo e familiar que muitos de vocês, pastores, usaram em muitas ocasiões. Ele leu uma cita bíblica anteriormente, que se encontra em Romanos, capítulo 12, que se encontra em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz:
E não conformeis com esse século, mas conformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Aí ele diz, é um texto familiar e antigo que muitos de vocês pastores usaram em muitas ocasiões. Foi usado desde que foi escrito. Mas tem uma coisa a respeito da palavra de Deus, e é que nunca envelhece. Porque Deus nunca envelhece. Em cada geração, por quase 2.800 anos, essa porção da palavra de Deus foi lida por homens, sacerdotes e demais. Do lado direito escreveu 2.800. Nunca envelheceu. Eu mesmo a tenho lido por uns 35 anos, e toda vez que a leio, eu encontro algo novo que eu passei despercebido. Algo novo que eu passei despercebido. A primeira vez, isso é porque está inspirada. É Deus em forma de letra. São os atributos de Deus falados e colocados em papéis. Do lado direito escreveu, a Bíblia é Deus em forma de letra. Em muitas ocasiões, o homem tem dito, o homem escreveu a Bíblia, mas a própria Bíblia diz que Deus escreveu a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela nunca pode falhar. Jesus disse, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão, não pode falhar. Porque é Deus, porque ela é parte dele. Então, você sendo um filho ou uma filha de Deus, você é parte dela. E isso torna você parte dele. Assim que essa é a razão, o motivo pelo qual nós nos reunimos em companheirismo ao redor da palavra de Deus. Procura no dicionário o significado da palavra transformar. Ontem quase esqueci a hora para estar aqui por estar procurando um texto e encontrei essa palavra. Esse texto, eu quero dizer essa escritura. No dicionário diz que é algo que é mudado. Ele procurou no dicionário a palavra transformar e ele disse que é algo que significa ser mudado. Algo para ser mudado. Transformar, e em mudado ele circula. Estou na página 7 agora. Fazer uma coisa diferente do que era, o seu caráter, e tudo foi mudado. Transformar. Nessa manhã, pensando no Gênesis capítulo 1, quando esse mundo estava sem forma, estava vazio e a escuridão cobria a terra, não era nada mais que um caos por completo. Quando esse mundo estava nesta condição, o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas e todo o quadro mudou de um caos total a um jardim do Éden. Esse é o poder transformador de Deus, que pode pegar algo que não é nada e fazer dele algo maravilhoso. O poder transformador de Deus. E aí ele escreveu, e se move sobre as nações e transforma pessoas. E se move sobre as nações e transforma pessoas. Assim como lá transformou, lá no Gênesis, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e que todo aquele quadro foi mudado de um caos total a um jardim do Éden. Hoje o Espírito Santo está sobre as águas, sobre as nações, se movendo e transformando pessoas. Hoje estamos na África. O Espírito Santo se moveu para a África. Se moveu à África e com suas poderosas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, está realizando uma obra. Uma obra que o Espírito de Deus já vinha realizando, mas vocês vejam que o seu cumprimento, na materialização, na realização desse trabalho,
hoje na dispensação do reino é cumprido, onde pessoas subiram a era da pedra angular, pessoas que vivem aqui na África, e vocês vejam, vão sendo transformados desde o seu interior, as suas atitudes, a sua forma de falar, as suas vestes, sua forma de vestir, e tudo que não está bem diante de Deus, Deus os vai ajudando e vão se transformando, vejam. E isso é o Espírito de Deus que faz, o qual vai cobrindo as nações. Agora vejam que na África teve um ministério que estava sendo operado pelo Espírito Santo em nosso amado irmão William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação. E vocês já estão bem familiarizados com tudo o que foi falado e tudo o que esse ministério fez no tempo dele, no meio do povo africano. E o que não fez, o que não realizou, o que ainda não cumpriu, o que nesse tempo final estaria cumprindo. Mas recordem que cada vez que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se cumprindo de uma forma atualizada. E talvez muitos esperam que as coisas cumpram de uma maneira ou na maneira que via sendo feito naqueles tempos, que quando Deus realiza o cumprimento disto, então passa e não percebem. Por isso ele diz que cada congregação tivesse os seus telões, televisores, e que estivessem preparados, até mesmo estádio e tudo, do que leremos um pouquinho mais adiante nesse estudo, vamos ler, porque vocês vejam que a terceira etapa impacta a todas as nações. E como é que pode cobrir todas as nações? Por meio das transmissões. E assim todos estarem em dias e conectados com o que estaria acontecendo em um lugar. Portanto, aí vemos uma obra rápida, uma mensagem rápida rodeando a Terra, mas tem um processo e tem que cumprir, fazer certas coisas que somente o instrumento pode realizar em cada passo que dá, mas depois que realiza certas coisas, então essa etapa já vai abrindo de uma forma maior e mais ampla, mas sempre começa de uma forma simples e não dá muitas informações, porque diz sim que foi bem instruído. Esse aluno foi bem instruído pelo tutor, pelo Espírito Santo. A prudência, para que não se levantem personificadores e imitadores para fazer isso mesmo e causar danos ao povo que estaria recebendo essa promessa pelo original, pelo instrumento que Deus já tem para esse propósito. Portanto, Ele estará fazendo tudo sob o nome eterno do Senhor e estará fazendo tudo, esse instrumento estará fazendo tudo conforme o plano. Não sairá nem de um lado nem para o outro, mas sempre estará no centro do que o Espírito Santo lhe guie, e coisas que terá que guardar, guardará, mas os escolhidos conhecerão que Ele vem no nome do Senhor e que tudo o que está fazendo é guiado pelo Espírito Santo. Os demais estarão vendo. Para eles, esse é o impostor. Esse está sendo ungido por outra dimensão e várias coisas, como aconteceu no tempo de Jesus, porque em tudo é paralelo. E você tem que procurar o equivalente. Lá houveram zombadores e imitadores.
E todos aqueles que falaram contra a primeira vinda do Senhor, procure o equivalente aqui. Toda pessoa que você veja zombando e criticando, blasfemando e falando mal contra o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, esse é o equivalente aos que foram lá na primeira vinda do Senhor. Tão simples assim. Quando o escolhido identifica isso, então já vai vendo quem são os escolhidos de Deus, quem são as fadas e quem são os incrédulos. E tudo isso é porque os escolhidos estão recebendo a fé do rapto, o conteúdo desse título de propriedade, que é o sétimo selo sendo aberto. E isso ao escolhido de Deus dá todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que os demais não podem obter. Agora aqui continua dizendo o nosso irmão William. Agora vocês vejam. Lemos quando chegamos. Vamos ir a essa cita um momentinho, porque vejam que é 13:25. Nós lemos quando chegamos aqui no aeroporto. Que eu reitero essas boas-vindas tão famosas, tão linda ali que os irmãos nos deram. Na página 149 do parágrafo 325, diz assim: eu tenho tentado entrar na África por anos, outra vez sentindo que o meu ministério não está terminado na África. Por que eu teria que ir à África quando eu tenho 700 cidades aqui mesmo nos Estados Unidos, chamando, ou seja, pessoas chamando a ele para que vá? Igualmente eu posso dizer, quando eu tenho tantos convites lá na América e até mesmo nos Estados Unidos e na América Central, na América do Sul e em tantos lugares, e não ter que vir uma viagem tão longa, tivemos quase, eu creio que foram quase 31 horas, de 30 a 31 horas, desde que saímos até que chegamos. Isso é contando os voos e as conexões aí, o tempo de espera. Alguns esperavam 2 horas, outros tinham uma espera um pouquinho mais. E foram 3 aviões que nós tomamos para chegar aqui em Kigali. Foi uma viagem longa e Deus nos fortaleceu e graças a Deus estamos aqui. E depois de receber essa vitamina, essa medicina aí, desse amor, desse carinho quando chegamos, isso a gente esquece do cansaço e recobra forças. Ouvir os irmãos cantar e louvar a Deus e nos receber com esse grande amor. Verdadeiramente, que a viagem a gente faria quantas vezes a gente gostaria de vir e olhar esses rostos de tanta alegria e felicidade por ver a cada um de nós que viemos e me ver aqui na África, no meio deles. Valeu a pena e vale a pena vir a todos os lugares que recebem a gente assim. Agora, vejam, na América Latina também, sempre que vamos aos lugares, essas boas-vindas nos auditórios é muito linda. E todos os irmãos recebem a gente com muito carinho. Mas vocês vejam que aqui o irmão Branham dizia, mas tantas atividades que eu tenho aqui, e chamado de pessoas para que eu vá, por que tenho que ir lá? Vê? Ele tinha essa inquietação no irmão Branham. E era o Espírito Santo colocando essa inquietação nele, porque vejam, esse é o ministério de Elias. Portanto, Elias, na sua 5ª manifestação, teria essa mesma inquietação. E que essa mesma inquietação eu tive. E vejam, hoje está sendo cumprido esse desejo de estar aqui, porque é o mesmo Espírito Santo. Agora diz aqui mesmo, sem sair do Canadá, só aqui mesmo, ou México, ou qualquer um desses lugares,
Por que eu deveria querer ir lá? Mas é algo no meu coração que me atrai à África. E recordem que o coração é a alma. E é algo colocado aí no lugar santíssimo. Vejam. E ao estar no lugar santíssimo, o Espírito Santo estar aí no lugar santíssimo, operando esses ministérios, automaticamente aí esse instrumento se move, sendo ungido pelo Espírito Santo, para realizar esse trabalho em todo lugar que ele tenha que ir. Mas vejam que tiveram coisas que não cumpriram no nosso irmão Brahim, nem no nosso irmão William. Houveram muitos convites para ir à África e ele nunca veio. Ele se cuidou disto. Foi muito prudente. E não chegar a um lugar que não correspondia a ele. Mas veja, ele visitou a Israel. Mas tudo isso tinha um propósito. Agora vejam que sim, ao irmão Branham lhe foi permitido ir à África e chegar quase ao limite dele aí e depois mandar ele voltar para trás. Agora vejam que isso correspondia ao ministério de Elias na sua quinta manifestação, que é o que está cumprindo hoje. Mas é algo no meu coração que me atrai à África. Isso é onde o Senhor me chamou. Oh, eles são necessitados. Muitas daquelas pessoas, aquelas pessoas brancas podem ter médico e tudo, mas aqueles pobres nativos lá fora vivem, eles são meio podres. E eu penso que eles são os que parece que eu receberia. E eu creio que teremos uma das maiores reuniões que se há tido na África. Por quê? Porque vocês vejam que com a vinda do quinto Elias, é o cumprimento de certas profecias. Mas vocês vejam que aí está o conteúdo da fé do rapto. E que coisa é maior nessa terra para um ser humano? Receber a fé do rapto. Porque com a fé do rapto já tem tudo. A pessoa tem tudo. Agora vejam que depois estará sendo realizado certas coisas, que toda a África será impactada. Mas tudo começa de uma forma progressiva. Agora continua dizendo, o nosso irmão ele continua dizendo aqui nessa mensagem, intitulado As 7 Recompensas ao Vencedor, a recompensa do servo fiel e prudente, que foi pregado 23 de julho de 2000, na cidade de Guatemala, nos diz assim, agora Cristo está criando filhos e filhas de Deus, primeiramente a sua imagem, e depois, quando nos der o corpo novo, a sua semelhança. Mas primeiro tem que ser criados a sua imagem, que é o corpo teofânico, a imagem de Deus. A imagem de Cristo é seu corpo teofânico e a semelhança é o seu corpo físico, o qual criou no ventre da Virgem Maria, cresceu no ventre da Virgem Maria, célula sobre célula, e assim formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia. E na mensagem de desespero, aí na página 7, embaixo, 7 para 8, ele disse como eles podiam entender que o grande Messias, profetizado desde o princípio no Gênesis como Salvador, e também em todos os sacrifícios, e até mesmo assinalado por todos os profetas, e depois quando apareceu, parecia que tinha tido um nascimento ilegítimo. O pai nem tinha se unido com a mãe dele. E, no entanto, ela já se encontrava grávida com essa semente antes de se unir e foi criada nesse ambiente. E nasceu em um estábulo, como a Bíblia diz, que naqueles dias era uma caverna, uma fenda na rocha, na montanha. Eu encontrei com uma lá no Arizona, quando estava caçando um estábulo, uma pedra ali, debaixo de uma serra. E o lugar que Jesus nasceu foi desse jeito, uma fenda em um pesebre de palha ali, no curral com as vacas e os demais animais, e ele foi criado como um ajudante de carpinteiro. Agora, como poderia esse ser o poderoso Jeová? Mas certamente era
Era uma pessoa estranha, mesmo sendo um menino, confundiu o sacerdote com o conhecimento da palavra. E por quê? Porque ele era a palavra. Ele nunca escreveu nenhum livro, nem mesmo escreveu uma só palavra. A única palavra que escreveu foi aquela na areia, quando aquela mulher foi acusada de adultério. E mesmo assim apagou aquela palavra. E por que foi assim? Porque ele era a palavra. Ele não tinha que escrever nada. Do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi. A sua própria vida falava. Ele era a palavra. Se eu não fizer as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Você viu? Se eu não fizer exatamente o que a palavra diz que eu devo fazer, então eu não sou a palavra. E isso é o que ele quis dizer. Ele é a palavra. Agora o nosso irmão William continua dizendo, e depois de viver na Terra 33 anos, vemos que em sua vida ele começou o seu ministério quase aos 30 anos, e quando já tinha ao redor de 3 anos, subiu ao Monte da Transfiguração, foi adotado ali, e depois teve uma etapa mais alta, teve a etapa mais alta do seu ministério, no seu ministério. E daí por diante, uma etapa na qual já estava adotado para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Viram o que falamos há uns minutos atrás? Era uma obra, ele já estando adotado. Vejam que essa obra que ele realizou foi em uma forma progressiva. Esse ministério foi crescendo até chegar a essa parte onde já ia realizar esse trabalho. Agora vejam na mensagem de hoje, ali nos fala do ministério de Moisés e Elias, ou seja, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Na página 12 ou 13, vejam, diz assim: esse é o que tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo tomar o título de propriedade, ele não tinha pegado ainda. Por isso ele dizia em várias mensagens: ele ainda não se levantou do trono de intercessão. O título de propriedade ainda está na direita de Deus. Vejam, tudo o que ele falou em várias mensagens era uma profecia, era uma revelação do que seria quando ele se levantasse do trono de intercessão, tomasse o título de propriedade e o trouxesse aberto à terra e o entregaria a um homem para que o comesse. Isso, nesse tempo que ele está falando aqui, não tinha se realizado. Isso foi em 2008. E vejam mais adiante, em 2017, 2018, falava dessa forma também, e um pouco já mais claro, porque recordem, ele não podia falar abertamente esse mistério do sétimo selo, porque isso seria aberto quando ele fosse tirado do trono de intercessão, quando ele se levantasse do trono de intercessão, quando o último escolhido entrasse. E abrisse o livro, ou seja, abrisse o sétimo selo, que está no Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Ou seja, que a abertura do sétimo selo, aí marcaria o final da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. E isso correspondia ao ministério final abrir. Esse ministério dispensacional, que é o último mensageiro que a igreja estaria recebendo nesse tempo final. Depois desse último, não tem mais nenhum. Depois do precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo lembrar, quando ele disse: a mim convém menguar e a ele crescer, ou a ele convém crescer e a mim menguar, aí ele se referia a esse mensageiro final, esse mensageiro que está vivo nesse tempo final, que é o mensageiro da dispensação do reino. Não referia ao Dr. William Soto Santiago, para falar mais claro. Ele se referia ao que ele estava precursando, porque se não colocar o ministério do nosso irmão William Soto Santiago no lugar certo, vão ficar todos confundidos. Mas quando o coloca no lugar certo,
Aí vão entender e vão compreender, mas recordem que a vinda do Senhor é para os que amam sua vinda e é para os que serão transformados. Os que não serão transformados não vão conseguir nem ver e nem ter essa revelação, mesmo que estejam frente a ele. Como ele disse ali que o 7º selo apareceria na frente deles, mas vejam, muitos passará despercebido a muitos, mas os escolhidos não o vão identificar e verão o que está dentro desse instrumento. Agora, nessa mensagem que estaremos vendo e escutando hoje, ele diz: esse é o que tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo tomar o título de propriedade, ao abrir no céu e trazer a terra, o entregará a esse homem e, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo. Estará onde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estará na sexta dimensão, estará na terra, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se levantar do trono, ele disse: tomará o título e entregará a esse homem. Pegará o título e entregará a esse homem. E, consequentemente, esse homem tem que estar no meio da raça humana, porque não tem restauração, não tem reclamação, não tem corpo eterno e glorificado. Não tem nem ressurreição, nem transformação, nem rapto sem o título de propriedade. O título de propriedade tem que estar na terra. Onde? Em um homem, encarnado em um homem. Porque onde quer que a palavra esteja, estará velada. O entregará a esse homem e, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo e estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, viu? Estará crescendo dia a dia, vai crescendo de fé em fé, ou seja, de revelação em revelação, que o Espírito Santo vai lhe dando. E vocês vejam como começou ali. Vamos colocar uma data ali por 2021, no final de 2021, mas começou desde antes. Mas vejam, tudo isso foi um entrelace. E mais marcado no final de 2021. E vocês vejam, 2022, e foi dando mais luz, mais luz, mais luz, o Senhor foi dando. E foi crescendo de fé em fé, assim como o irmão William, vejam, em 74, um pouco antes, aí um pouquinho depois, até 77, ele focava tudo no irmão Branham. E depois Deus foi lhe dando mais revelação, mais luz, e depois ele pensava que tudo se cumpria nele, como foi com o irmão Branham. Mas depois, mais adiante, o próprio irmão ele viu e disse: agora eu entendo o meu ministério. E sei para que foi enviado. E aí falou: eu fui enviado desde a presença de Deus para dar essas boas novas, e quanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu posso ir. Porque ele já se identificou nas Escrituras. E não trouxe isso antes, de que já tinha recebido isso antes, e já falou no final, e já quase nos poucos anos finais do seu ministério. E assim, esse ministério final, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, começa de uma forma progressiva. E vejam, fazemos toda essa base, vemos toda essa base que foi colocada ali, focava que seria nosso irmão William Souto Santiago. Mas veja, Deus foi dando mais luz e aconteceu como um menino que olhou no espelho, nunca tinha visto um espelho. Essa história que o irmão Branham conta, que foi visitar a mamãe, foi com o menino na cidade fazer uma visita, e entraram na casa e ele disse que tinha um espelho ali. E o menininho passava e olhou, virou, olhou e, olha, tem um menininho ali, e ele se mexia, o menininho se mexia, levantava a mão, e o menininho se levantava a mão. Veja, e assim fazia coisas, certamente falava. E o menininho de cristal movia os lábios. Ele está falando também. Movia a cabeça. E o menininho no espelho movia a cabeça. E então percebeu. E recordem que o espelho, quando o irmão Branham dizia: reflita no espelho da palavra, que é a Bíblia. Ali, esse instrumento estava se olhando no espelho da palavra, e quando falava, e depois disse: mas se sou eu sou o cumprimento dessa promessa, viram? Foi crescendo e tem estado crescendo de fé em fé, como fala aí. E estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. E quando recebe esse título, será adotado.
Vejam que para realizar a obra tem que estar adotado a obra de reclamação. Agora ele coloca uma vírgula, mas ele coloca aí como se fosse junto. Virá a transformação para ele e também para todos os escolhidos desse tempo. Sem esse título de propriedade não terá adoção. Seremos adotados fisicamente com o corpo eterno e, consequentemente, para a vida eterna física. E rapidinho já vamos ler e ouvir essa mensagem. Agora vejam também essa mensagem intitulada Com os nossos olhos postos na culminação do programa de Deus, que foi pregado 13 de dezembro de 2008 em Bogotá, Colômbia. Diz assim, essa mensagem aqui diz assim: Portanto, com nossos olhos postos na culminação que está prometido para ser realizada em uma carpa catedral, mas que daí pela televisão se estenderá, pelo satélite e a internet, estenderá a todas as nações. Vejam, com nossos olhos postos na culminação do programa de Deus, trabalhemos com todo o coração no programa e projeto divino para que essa capa apareça. Oramos também para que apareçam os ministérios que vão operar ali, e para que apareça a coluna de fogo, e para que apareça o anjo do pacto ali. Ou seja, vejam que ainda não estava sendo manifestado neste ministério que o Espírito Santo estava operando ali em nosso irmão William, não estava manifestado o ministério de Moisés e de Elias. E naquele tempo não estava cumprido o que o irmão Branham viu, que em uma grande carpa catedral, a coluna de fogo estaria, o anjo do pacto estaria ali, e esses ministérios estariam ali. Aqui ele está profetizando, e aqui nos deu uma grande revelação, mas vocês vejam, naquele tempo, ninguém compreendia isso. Mas agora que ele se foi, então, consequentemente, ia buscar um instrumento vivo, porque Deus sempre trabalha por meio de um véu de carne. E vocês vejam que aí ele disse, oramos também para que apareçam os ministérios que vão operar ali. A quais ministérios ele referia? Aos ministérios de Moisés e Elias. E diz também, e a coluna de fogo apareça também. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, essa será a última visita para a igreja antes de ser transformada e raptada e levada por Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E isso terá um caráter mundial, vê? Essa será a última manifestação de Deus, ou seja, do Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus no meio da igreja, antes do rapto, antes de ser transformado e raptado. Agora vejam, tivemos a manifestação do Espírito Santo, operando o Espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, o reverendo William Branham, e também tivemos a conversa com o arcanjo Gabriel no meio da igreja, nos trazendo as boas novas. E a última manifestação para a igreja é a manifestação do sétimo selo, do anjo que era diferente dos demais, tão simples assim. É paralelo em tudo com a primeira vinda do Senhor. Mesmo que seja operado desde um lugar, o irmão William disse, mesmo que opere desde um lugar, como temos a facilidade de rádio, imprensa, televisão e internet, não terá limite de distância nem de tempo. E o que estará acontecendo ali estará repetindo em muitas nações, porque estarão vendo tudo e não terá limitações para receber o mesmo benefício que as pessoas que estarão ali presentes estarão recebendo. Então vejam que tudo é de uma forma atualizada, moderna. O que em outros tempos tinha que ir pessoalmente, agora com tudo esse adiantamento, esse avanço, realizamos e cumprem certas coisas. Mas mais adiante poderão ver que já em uma escala maior, sem limitações, e nem mesmo indo no lugar, até sem ir aos lugares. Mas ele nos falou que se tiver tempo para dar um percorrido, fazer um percorrido,
que essa terceira etapa, que é o sétimo selo, desse um percorrido, então seria dado. E vejam, Deus cumpriu essa palavra também. Foi dado e está sendo dado um percorrido em alguns lugares, até onde Deus nos permita ter essas viagens. Mas vejam que tudo é cumprindo Escrituras e depois Deus continuará realizando e cumprindo profecias e Escrituras, até que vai chegar o momento que já o cumprimento de todas chegará a seu final, nas etapas até ser transformados, porque depois continuarão profecias cumprindo, as que correspondem aos 30, 40 dias, que correspondem à ceia das bodas do Cordeiro, e as que correspondem ao milênio e as que correspondem à eternidade. Agora continua dizendo, esse é o tempo mais importante de todos os tempos. Por isso, Deus permitiu que surjam todas essas descobertas no campo da eletrônica e nos demais campos, para que assim tenha as facilidades que são requeridas para essa manifestação grande da parte de Deus por meio de Cristo, o anjo do pacto, no qual Deus estará ali trabalhando, o anjo do pacto que aparecia a Moisés naquela coluna de fogo. Bem, vocês já sabem as especificações, também já viram foto da maquete da grande catedral que está sendo construída em Porto Rico, e eu respaldo esse projeto porque tem uma base bíblica profética correspondente a esse tempo final. E para ser cumprido nesse tempo final, em algum lugar tem que aparecer, e até mesmo se mais adiante aparecer em outros lugares, são bons também, ou seja, lugares grandes também. Haverão muitos lugares e talvez Deus esteja... Ou seja, tudo isso será usado porque, vejam, diz, em outras nações haverão muitos lugares e talvez estádios em outras nações que encherão para ver as transmissões. Não acontece isso quando tem uma luta de boxe dos famosos e também quando tem uma transmissão de um jogo de futebol importante. Assim que tudo isso é possível, e não pode ter algo maior que tenha acontecido no esporte, ou na política, ou na ciência, ou nas artes, ou no mundo religioso, do que o que está prometido para acontecer e que será a nível mundial. Assim que isso também vai conectar com as duas oliveiras, vai conectar com muitas outras coisas que estão prometidas. E para não abrir muito esse mistério, eu espero que vocês sejam compreensivos e compreendam que todo esse projeto está marcado no que está prometido para esse tempo final. Ou seja, é algo que está sendo feito dentro de um contexto bíblico profético. E nessa mensagem também, vejam, o sinal para uma geração incrédula, que foi pregado 4 de abril de 1999, em Cayey, Porto Rico, diz assim: mas vem a ressurreição dos mortos em Cristo, que é um sinal. Mas quando o mundo ver isso cumprido, se verem algum dos mortos ressuscitados, se chegarem a ver, vamos dizer que cheguem a ver alguns dos que vão ser ressuscitados, não crerão que será um dos mortos que ressuscitou. Por quê? Porque até mesmo os discípulos de Jesus Cristo, quando Cristo ressuscitou, no primeiro dia não cria que tinha ressuscitado. Não creram nos que tinham ressuscitados. E até mesmo quando ele apareceu frente a eles, não creram. E ele disse, se ele vai mostrar certas coisas, vocês vejam que esse sinal que nós vamos ver aqui mais adiante, ao ser visto de uma forma mundialmente, a maioria verá, a maioria vai ver, mas aqueles que não poderão ver por alguma situação, não se preocupem, porque então será mostrado e sim verão. Mas até mesmo aqueles que não viram, e não viram a nenhum dos que vão ressuscitar, e seja dos incrédulos, e vejam um deles que ressuscitou, ou até mesmo as duas oliveiras, mesmo assim não vão crer. Agora, por que não lhes vai revelar? Ele continua dizendo, veja, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Eles pensavam que era um espírito, e agora, o mesmo que eles esperavam, porque Cristo tinha prometido, e não criam. Um pouquinho mais adiante diz, agora vocês vejam, também estará a grande tribulação, que será um sinal também, um sinal para os incrédulos, de que estarão vivendo nesse tempo final. Ou seja, que se com o sinal profético, sinais proféticos de bênçãos para a igreja não acreditar,
Ou seja, se com o que Deus está realizando hoje não crerem, pois vão crer com os sinais do juízo divino quando estiverem sendo derramados sobre a terra. Por isso, muitos vão dizer, mas não ia ter um rapto? Não foi prometido que teria um rapto antes disto? Vai ser dito a eles, isso já aconteceu, isso já está no passado. Continua dizendo, também terá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição. Que será o sinal da morte e ressurreição das duas oliveiras? Bem, aí já estarão adotados. Quando isso acontecer, já estarão adotados aí. Conforme o Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7. E esse sinal será visto até pela televisão. Mas com esse sinal que eles verão, não será para a salvação deles. Com esse sinal da ressurreição, virá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas. Fala que são 7.000 que morrerão aí na cidade. E no mundo todo não se saberá quantos morrerão se estremecer o mundo inteiro. Como aconteceu na ressurreição de Cristo, que teve um grande terremoto onde as pedras partiram, as rochas partiram e houve uma ressurreição. Porque vocês vejam essa ressurreição de Jesus que ele já tinha falado, ou seja, ele já tinha profetizado que isso seria realizado. Em um escrito em uma mensagem, deixa eu ver se tenho por aqui, ele deixou para nós escrito ali. Diz, nenhum líder religioso profetizou ou disse que ia morrer e que ao terceiro dia ia ressuscitar. Ou seja, que naquele tempo, do tempo de Jesus para trás, ninguém tinha dito que ia morrer e que ao terceiro dia ia ressuscitar. Como também nesse tempo final, nenhum dos mensageiros, nem nenhum líder, nem nenhum ministro tem dito que depois de 3 dias vai ressuscitar. Mas quando matarem o Apocalipse 11, depois de 3 dias e meio, vai ressuscitar. Somente nesse tempo final, somente o instrumento que está vivo no meio da igreja tem dito, e isso terá cumprimento. Isso é o sinal que os seres humanos verão. Agora vejam, em um escrito também que ele nos deixou, aqui ele nos disse um grande terremoto, e escreveu um grande terremoto quando o sexto selo foi aberto. Um grande terremoto quando as duas oliveiras ressuscitaram. Escreveu aí também, quando o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, houve um grande terremoto. Agora vejam no livro de Citas, na página 57, que é um extrato da mensagem às 70 semanas de Daniel, que está na página 155 do livro que vocês têm, e nessa versão é a 135, está esse extrato ali. Ele nos disse, página 57, parágrafo 499, diz assim: ó, vigiem, vejam, esses dois profetas, quando se levantem aqui, quando eles se levantem aqui em cima, aqui fala, quando se levantem aqui, e no meio da semana eles são cortados assim. E aqui na mensagem, no livro das 70 semanas de Daniel, onde fala que na metade da semana, em cima ele escreveu, na metade da semana 70. E se é na metade da semana 70, aí está falando que é antes desses 3 anos e meio. E na metade da semana são cortados assim e começa a batalha do Armagedon. Então o próprio Deus começa a falar. Aqui no livro, então Deus mesmo começa a falar.
Então, ele fica de pé, aqui em cita ele escreveu ressurreição. Ele fica de pé e começa a lutar. Esses profetas estão golpeando a terra. Aqui no livro, ele coloca, esses profetas estão ferindo a terra. Eles estão pregando o nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando do mesmo modo. Estão batizando da mesma maneira, coloca aqui. Eles estão seguindo-o. Eles estão fazendo a mesma coisa que os pais pentecostais fizeram. Aí do lado direito no livro ele escreveu, batizam. E em cima escreveu, na metade da semana, e escreveu também, batizam. Ou seja, que nesse tempo, quando deteve a semana número 70 lá no templo de Jesus, que cumpriu a primeira parte da semana número 70 e se deteve, e vejam até onde chega essa etapa, onde vemos os batismos, e observa que no 2000, ali o nosso irmão William nos falou, porque todos pensavam que já estavam na dispensação do reino. E vocês vejam que para realizar batismo e chamamento e para receber ao Senhor como seu único e suficiente Salvador e ser batizados em água e receber o Espírito Santo, isso é sob a dispensação da graça. E até o 2000 pensava que já estava na dispensação do reino, pelo que estava sendo realizado, a obra que estava sendo realizada e a pregação e as mensagens. Mas quando ele fala isso ali, e mesmo assim, não compreendia abertamente, depois veio a compreender mais adiante, e completamente agora, nesse tempo. Agora vejam, que ali ele disse, nessa página 499, ele escreveu, prega o nome e batizam no nome de Jesus, e batizando no nome de Jesus. E escreveu, Moisés e Elias batizam, e escreveu, morrem antes dos 3 anos e meio. Quando é que essa profecia e essa visão que aquela irmã viu, aquela visão do Apocalipse 11, daquele instrumento onde o Espírito Santo está operando esses ministérios, antes dos 3 anos e meio, não é nos 3 anos e meio da grande tribulação. Mesmo que em algumas mensagens vocês veem que ele deixa fechado ali e não fala desse mistério, mas vejam com tudo que ele nos deixou, e na abertura do 6º selo e na abertura do 7º selo, está sendo revelado os tempos exatos. Por isso que ele disse no livro das 70 semanas de Daniel, que não falhará nem por um minuto. Tem estado sendo falado claramente, ou seja, abrindo esse mistério. Agora recordem que quando um selo é aberto, então surge um distúrbio religioso. Quando toca uma trombeta, abre uma trombeta, surge um distúrbio político. Agora, se é antes dos 3 anos e meio, por isso que nas 70 semanas de Daniel aí nos fala que é na metade da semana número 70. Ou seja, que esse é o tempo no meio em que o final desse tempo, onde já está a ponto da igreja ser raptada, aí é a mudança da graça com a dispensação do reino. E aí é onde acontece tudo isso. Agora vocês vejam algo aqui, porque diz que Moisés e Elias batizam no nome de Jesus. Diz, batizando no nome de Jesus. Aqui no livro das 70 semanas de Daniel, ali ele escreveu, na metade da semana ele escreveu batiza. Agora veja uma mensagem que ele pregou, intitulado A Grande Voz de Trombeta no Êxodo do Último Dia, que foi pregado 9 de janeiro de 2000 em Cayey, Porto Rico. Diz assim, quero dizer a vocês que vem uma etapa e parece que está começando, onde serão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e na era da pedra angular, e por ministros da era da pedra angular, junto com o mensageiro da era da pedra angular, serão batizadas milhares de pessoas. Não somente os escolhidos, mas milhares que virão no final
para entrar ao programa, mesmo que depois que sejamos transformados, os que entrarão passarão pela grande tribulação. Mas nós estaremos prontos, preparados e transformados, e em seguida iremos com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Agora vejam, nesse parágrafo que eu li, nos chama a atenção um montão de coisas que ele falou ali, em conjunto, mas que agora são compreendidas completamente. Porque vejam, na primeira vinda do Senhor, não diz que Jesus batizava. Mas vocês vejam que, como foi falado, e Deus fechou e guardou tanto esse mistério, que esse ministério que estaria no meio da igreja noiva, ou seja, seria um ministro que pertence à igreja noiva, um redimido pelo sangue, o qual vocês vejam, no qual Deus estaria cumprindo sua vinda. Agora vejam, no 2000 começaram os batismos e em 2002, vejam, já tinha um instrumento, um ministério que esteve sendo batizado e esteve batizando e até certo momento foi realizado esses batismos e depois o copastor continuou ali em Porto Rico. Primeiro eu comecei um tempo, vejam, e depois o meu copastor continuou, William Pérez. Agora vejam tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e tudo que foi falado pelo Dr. William Santiago, vejam, depois vemos em cumprimento. Ou seja, tudo tinha que ser cumprido na forma onde estaria sendo realizado e cumprindo essa profecia. Ou seja, que vocês vejam que o que o reverendo William Branham falou nas 70 semanas de Daniel, que eles veriam batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, se cumpriu. Ou seja, esse instrumento onde o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Moisés e Elias, esse instrumento, mesmo sem ele saber, estava cumprindo essa profecia que o nosso irmão Branham falou. E também o que o nosso irmão William falou aí nessa mensagem que estivemos lendo, porque vemos que o nosso irmão William não batizou. Não podia batizar porque, vocês vejam, não era um instrumento no qual essa profecia ia cumprir, de que esses ministérios também estariam batizando junto com os ministros da Era da Pedra Angular. Ministros que subiriam à Era da Pedra Angular, porque nem todos subiram. Mas bem, tem alguns que estão voltando atrás e se retirando e voltando novamente, indo para trás, porque vejam, o Espírito Santo fez o trabalho de tirá-los. Mas depois, mais adiante, vão ouvir essa voz, que nesse tempo final disse, sobe aqui, mas como não gostam da porta, não gostam da voz, não gostam da forma que Deus está cumprindo isso, então preferem voltar novamente a Laodiceia e se trancam lá, se metem lá, se trancam onde o diabo está encarnado ali, naquela era. Esse é o trono, o assento de Satanás. E aí ficam confundidos tanto os ministros como os que estão ouvindo aí nesse lugar. Voltam atrás, voltam para trás. O que vocês já viram. Regressam, mas vocês vejam que tudo isso tem que ser assim para que as Escrituras se cumpram. Agora vejam, continua dizendo, nosso irmão William continua dizendo aqui. Vamos deixar esse sinal tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Mas quando isso acontecer, recordem que as duas oliveiras já estarão adotadas. E por isso poderá acontecer essa ressurreição. Assim como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar. Esse é o único instrumento que, estando vivo, poderá dar a sua vida para tomá-la novamente. Um corpo glorificado e eterno que regressar na ressurreição, que é dado a esse corpo aos que vão ressuscitar, não poderá morrer. Pode morrer somente um corpo de carne. E esse mesmo corpo de carne poderá ressuscitar estando adotado. Ou seja, pode dar a sua vida e quando ressuscitar, ressuscita em um corpo eterno e glorificado. E aí já para nunca mais morrer.
Ainda que às vezes ele colocava isso nos 3 anos e meio. Mas vocês vejam que as Escrituras têm múltiplo cumprimento e múltiplas revelações. Esse último instrumento que, adotado, poderá sua vida, esse corpo de carne, e quando ressuscitar, esse sinal que será visto a nível mundial, já ressuscita com o corpo glorificado e eterno, como aconteceu na primeira vinda do Senhor. Se tudo é tão simples, o que acontece é que essa mesma simplicidade é uma simplicidade e simplicidade divina. Muitos falam, mas isso é tão simples e tão grande. Mas outros, não pode ser isso. Vê? O simples para o incrédulo é o véu. Agora, quando fala de simples, singelo e em simplicidade, refere a quando é aberto o entendimento da pessoa e pode ver, e quando não, se torna complicado e não conseguem ver e não podem dizer que é simples. Agora vejam, assim como Cristo estando adotado, morreu e pôde ressuscitar. Vamos deixar essa partezinha quietinho aí, já que isso é para outra etapa. Vamos aproveitar bem nosso tempo nessa etapa de pré-adoção, vendo os sinais desse tempo final e reconhecendo-os, e assim estando apercebidos e assim preparados para ser transformados nesse tempo final. Um pouquinho mais adiante disso. Já temos visto que verão muitos sinais, mas não entenderão. Mas depois verão a ressurreição das 2 oliveiras, e esse sim, o verão e entenderão, porque verão com seus próprios olhos, mesmo que seja pela televisão. Agora, mais adiante, vamos ler um parágrafozinho aqui desta mensagem, ou 2 parágrafozinhos desta mensagem, a ordem da transformação, que foi pregado 12 de dezembro de 1976, em Caí, Porto Rico. Diz assim: vimos que Moisés e Elias têm a ver com a ressurreição, e são eles os que trazem a ressurreição. Quem traz a ressurreição? Moisés e Elias. Nenhum dos mensageiros que se foram trouxeram os da 6ª dimensão. Consequentemente, não foi neles que essa promessa se cumpriu. Vemos que os da 6ª dimensão dizem que eles o estão esperando ali, e quando o quarto Elias foi lá, eles falaram ao quarto Elias que o Senhor iria ali na 6ª dimensão, e iria onde? Iria a Elias e o julgaria, e tu serás julgado. E então regressaremos à terra e tomaremos corpo. Como? O que é isso? Ressurreição. Por isso ele nos disse na página 12, veja como se move. Vamos ver ali, no parágrafo 96. Diz, muitas vezes está escrito entre linhas. Quando obtivermos a nossa grande capa e a levantarmos em algum lugar, então vamos tomar o tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observa a ressurreição e as coisas como se movem ali. Aí ele escreveu, na capa igual à ressurreição. Porque é no meio da igreja noiva, onde estaria essa grande capa catedral e onde esses ministérios estão sendo operados pelo Espírito Santo, esses ministérios de Moisés e Elias, e no meio dessa obra, desse trabalho, vai ocorrer a ressurreição. Continua dizendo, vê ali, quando os santos apareceram lá, apareceram quando? Quando o Senhor ressuscitou, e teve um terremoto na ressurreição. E assim vai acontecer aqui com a ressurreição de Moisés e Elias. Vai ter um terremoto. E os santos aparecerão. Não podem aparecer os santos depois da grande tribulação, os que estão na 6ª dimensão. Ou seja, não podem colocar as 2 oliveiras morrendo na grande tribulação. Os que vão ressuscitar antes da grande tribulação. E vão ressuscitar porque eles no céu receberão primeiro, na 6ª dimensão, receberão a vinda do Filho do Homem, ou seja, o ministério de Moisés e Elias. Esse instrumento o receberão ali e aos 3 dias e meio regressarão à terra. Isso acontece antes de começar a grande tribulação. Como também o selar os 144.000 acontece antes da grande tribulação. O que foi dito na página 300, vamos ver ali. 359, me parece que é. Onde ele nos fala disto.
Vamos a ver allí 359 dos selos diz, mas Jacó disse, eu não vou te deixar ir se não me abençoar, não podes partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores que foram tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a eles, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. E veja que alguma mensagem nosso irmão Branham coloca, esses 144 mil sendo selados nos 3 anos e meio. Agora, a pessoa tem que ver a qual 3 anos e meio ele refere. E a revelação, ao as profecias terem múltiplos cumprimentos, tem múltiplas revelações. E aí é onde Deus esconde dos incrédulos, esconde daqueles imitadores e personificadores, para que não enganem os escolhidos. Mas o escolhido não poderá ser enganado. Agora, continua dizendo. E os santos aparecerão, recordem, que nos fala isso na 373 do livro Os Selos, que ali diz que a Terra começará com essas contrações violentas e as tremendas sacudidas, como aconteceu com a ressurreição de Jesus, ou seja, o cumprimento da primeira vinda do Senhor e os santos do Antigo Testamento. Diz, lá tiveram como 40 dias os santos ressuscitados estiveram. E quanto tempo estarão aqui? Isso é uma boa pergunta que o Quarto Elias pode nos responder. Vamos pedir a ele também que nos diga com relação à ressurreição e o tempo que estaremos aqui. Bom, lá vimos então, depois da ressurreição, o tempo que nos restará aqui será um mês, algo assim. Isso vai dar lugar a quê? Aqui poderá ser menos ou poderá ser mais, mas não será muito. Desejaríamos que fosse menos. Isso depende de quê? Veja do que depende. Por isso diz algo assim, porque diz, o irmão ele está lendo desta cita da 11a, parágrafo 112. Diz, o próximo será uma varrida juntando esse grupo, e em um mês ou algo assim, ela terá ido, assim que ela seja juntada. Ou seja, ali iremos ver a 11a, que o nosso irmão William citou aí, parágrafo 112, diz assim, não podem ver que estamos no tempo do fim? Tudo está terminado, o próximo será uma varrida, juntando esse pequeno grupo, em um mês ou algo assim, ela terá ido, assim que ela seja juntada. Estamos no final e não resta esperança em nenhum lugar. Povo, corre para Cristo. Aí em cima ele escreveu Moisés e Elias. Ou seja, dizer à igreja noiva hoje, povo de Deus, corre a Moisés e Elias. Ou seja, povo africano, povo americano, América Central, América do Norte, os que estão lá, América Central, o Caribe, América do Sul, o mundo inteiro, onde estão escolhidos de Deus, corre. Corre para o ungido, corre para Moisés e Elias. E aí do lado ele escreveu também um mês e desenhou uma pedra angular e escreveu um mês e escreveu em 30 dias. Em cima escreveu uma varrida igual em um mês. Nosso irmão William continua dizendo, e o que seria se fosse juntada em 15 dias? Porque a coisa é assim que ela seja juntada. A mensagem para todas as nações. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar com esse tema a mensagem para todas as nações ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.